Salve, senhores! Estamos aqui com uma das coisas que vocês mais querem nesse canal, que é a navegação de Uruguaiana na sua nova versão. E eu, Dantas, consegui isso aqui para vocês. Primeiríssima mão, ninguém tem essa parada no Brasil, então já larga a curtida, porque eu vou resolver de forma muito rápida. Essa aqui em comemoração aqui, ó, estamos atingindo aí 70 mil inscritos no canal. Então essa aqui eu vou resolver 100% no meu canal. E olha só, tenho novidades para vocês que eu vou contando, mas ó, eu vou fazer vídeos mais curtos. Hoje eu vou resolver 3 questões, vamos dar uma olhada nela. Nem vou entrar na parte de navegação, vou responder 2 questões bem facinhas e uma que é a questão feita para você errar essa prova e não gabaritar, que é a questão de número 3. Então, aqui está a nossa nova navegação olha só, tenho mais novidades para vocês. Estão caindo 3 provas de Uruguaiana, notícia quente, de novembro de 2024. Tem mais uma prova de Uruguaiana que não é essa aqui, então já fica ligado, tá? Uruguaiana antiga, que era direto Uruguaiana, um retão para Porto Alegre. Uruguaiana atual, que é essa aqui, que é de Boeing 737, ela faz uma saída para o sul um pouquinho e depois vai para Porto Alegre, e uma terceira Uruguaiana, que é onde cai de ATR, tá? Então fiquem ligados, porque tem 3, e a ANAC, eu tive em contato com o pessoal da ANAC, eles me falaram que vão entrar novas provas, todas nesse novo formato. Então, para com essa bagaça de decorar aí, vai estudar essa bagaça aqui. Inclusive eu, Dantas, vou desenvolver novas navegações, novos pacotes de navegações feitas por mim. Deixa a curtida aí, considere ajudar o canal também com o Pix, vou deixar aí no nosso QR Code para que a gente consiga fazer esse trabalho e ajudar vocês. Seguinte, nem vou ler muito, vou deixar a prova aqui com vocês, não vou disponibilizar ainda, mas daqui a pouco vai estar lá no meu site, é só você ficar ligado, meu site está em modificação, daqui a uns dias sai, tá? Então, não vou disponibilizar ainda, porque eu estou terminando de coletar as cartas. Depois que eu coletar tudo, vai para os meus alunos da EAD, logo depois eu coloco à disposição lá no portal para a gente baixar, tá? Mas vai tirando print, aí vai fazendo o que vocês quiserem aí, vai, depois vocês me agradecem. Vamos lá. Seguinte, nem vou ler os dados muitos. Primeiro, a maioria desses dados aqui, galera, olha só, uma coisa que está acontecendo. Isso aqui é tudo encheção de linguiça. Diferente das provas antigas, onde a gente tinha os dados, a gente tinha que ficar consultando os dados. Isso aqui, é só para falar assim, ó, tá tudo nos enunciados. Leia METAR, leia ATIS, leia ADC, leia as cartas de saída e chegada, vide carta. Isso aqui é tudo encheção de linguiça. Essa parte aqui também, ele só para falar que, olha, meu amigo, o RBAC é 121, despreze regras da vida real, vamos fingir que o RBAC 121, o piloto faz o planejamento, pronto. Só isso. Então, nada demais nessa parte de cima. Tá? Mas é desse jeito que tá lá, tá exatamente assim na sua prova lá. Então, prova número 2, observe que agora ele tem a numeração, ó, Uruguaiana, Porto Alegre, Florianópolis, número 2, porque tem a número 1, que é aquela antiga, e a número 3, que é a nova de ATR, tá? Que é nova, novembro de 2024, tá? Então, aqui a gente tem a rota, beleza, papá, tem vários metáres que são importantes. Na questão 1 e 2, olha só que legal, que facinho. Ele já me mete aqui 2 questões teóricas, ou seja, 2 pontos você já tem de forma muito, muito fácil. Seguinte, a primeira fala assim, qual o procedimento padrão de subida para a Uruguaiana com a informação meteorológica disponível? Olha que coisa ridícula, né, Olha, você olha aqui o METAR de Uruguaiana, vento 250 com 10. Ele fala para se basear na informação meteorológica disponível, o nosso METAR. Vento 250. Se eu olho para as informações e eu vejo que eu tenho pista 27 e 09, então olha só, qual o procedimento de subida? Subida em rota desde que livre o obstáculo, nada a ver essa delta aqui, já arranca fora. Então você fica pista 09 ou pista 27. Ora, o vento 250 usa a pista 27, 250 está para 270, básico de PP isso aqui, não precisa nem entrar no mérito, né, óbvio. Se a pista vai para 270 e o vento vem de 250, o vento está de proa zona ali, fechou? Então já tem um ponto grátis aqui, não tem nem o que fazer. Outra coisa, eu lembro que eu fiz essa prova lá, e a única carta de saída que ele dá é uma carta que é a carta Omni 27 da direita. Então você pode confirmar por aí também. Super grátis, nem vou perder tempo, vamos para 2. Questão 2 fala assim, para decolagem após alinhar na pista, pilotos, né? Eu espero que vocês todos sejam pilotos, tenham voado na sua vida, né? Então, básico também. Alinhei na pista, quem que eu chamo? Não é o solo, não é o controle, não é o centro. Sobra 2 coisas, ou torre ou rádio, tá? Então você vai ver. O que o Uruguaiana tem? Ou torre ou rádio. Aí você vai precisar ir nas cartas, deixa eu abrir a carta de Uruguaiana de saída aqui, ó.
Tá aqui o que eu falei para vocês, ó, a nossa carta de saída, essa é a única carta de saída que eles dão lá, tá? Carta de saída de Uruguaiana, pista 27, já confirmando a questão 1, é a FIS Uruguaiana, né? Se tem a FIS, não tem torre, se tem torre, não tem a FIS, porque a torre é superior ao AFIS, eles fazem basicamente a mesma coisa, entre aspas, não é a mesma coisa, porque o AFIS não dá controle, a torre a torre fornece controle. Mas, o que eu quero dizer? Se tivesse uma torre, ela faz uma função maior e melhor que o AFIS, e então não existiria AFIS. Se tem o AFIS é porque não tem torre. A frequência do AFIS é 118,10, portanto, a nossa resposta é que ao alinhar na pista, o piloto vai pegar o rádio, olha, o Papa Romeo Mike Delta November está iniciando a rolagem da pista 27 de Uruguaiana. Pronto, eu falo no rádio para que o operador de rádio, o AFIS, esteja ciente, passe essa informação adiante. Então eu vou chamar a rádio na frequência 118,10 ou 125,9, que é a frequência de standby que estava prevista aqui, ó, 125,9, ok? Bom, então, 2 pontos grátis você já tem nessa navegação, não me erre isso aqui. Agora vamos para a questão que a ANAC colocou para você errar. Essa questão aqui é maldita, questão 3. Vamos nela? Questão 3, deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aqui, galera, questão 3 é o puro suco da discórdia, porque essa questão é uma questão que eu não concordo com ela estar aqui, porque é uma questão de peso balanceamento. Não é uma questão de peso, balanceamento e performance. É errado eu falar isso. É uma questão que exige conhecimentos de peso, balanceamento e performance. E, na linha do tempo, peso, balanceamento e performance está lá no curso de PLA, que é depois do curso de piloto comercial. Então é uma questão que exige alguns conhecimentos. Isso eu reparei também, vocês vão ver em outras questões quando eu resolver. Muito dessa prova se resolve com conceitos de outras matérias. Eu resolvi questões nessa prova com conceitos de navegação do PP, nada a ver com a navegação do PC. Resolvi questões nessa prova com conceitos de meteorologia. Encontre a condição ISA, vai ter nessa prova aqui. Sabe a condição ISA? Resolveu a questão. Encontre regulamentos. O que é um PAPI? Tem nessa prova aqui a luz de precisão de aproximação, 3 vermelhas, 1 branca. O que significa? É um PAPI? É um VASIS? Então, muito dessa prova de navegação está baseada em conceitos gerais, não mais em coisas abstratas. E por isso eu acho que essa navegação nova está muito mais legal do que as antigas. Mas, no caso dessa aqui, é um conceito de PLA. Ele fala assim, ó, o piloto liga o seu tablet, consulta o manual de operações da aeronave, capítulo de performance, análise de pista e para os dados de temperatura, pressão, vento, determina os seguintes valores. Então, beleza, aqui ele só fez uma vale nada isso aqui, só fez uma introdução da questão, não serve para bagaça nenhuma, mas ele me fala assim, ó, tem os seguintes critérios para a minha decolagem. Com o flap 5, a limitação de pista é de 52.000 kg e 300. Ele extraiu dados de performance. A limitação do segundo segmento é de 57.000 quilos. Ok? Então aqui a gente tem uma caixinha. Ó. Se eu vou decolar com flap 5, o máximo que eu posso ter na decolagem limitado pela pista é 52.300. É o peso máximo limitado para a pista. E a limitação de peso máximo para o segundo segmento, o que é o segundo segmento? Você tem a pista, basicamente. É aí que entra o conhecimento de PLA que precisa ter, né? Que normalmente não tem-se. Mas é o que eu falei, essa é a questão da prova feita para você errar. Por isso que eu vou fazer só até ela. Porque o resto é tudo bem tranquilo, tá? Então aqui, ó. Você corre para decolagem, você decola, aí você tem que atingir a V2, você tem o primeiro segmento, que é quando você retrai o trem de pouso. Sabe aquele que você vê nos videozinhos, todo mundo gosta de postar, né? Positive climb, gear up. Isso é o primeiro segmento. Quando você acabou de decolar, atingiu a V2 e recolhe o trem de pouso. Ele está retraindo, recolhendo. Depois que ele recolheu, eu ainda estou numa condição de subida entre o segundo segmento de subida. Tá? E aí existe também uma limitação de peso para esse segundo segmento. E baseado no flap, se eu coloco menos flap, eu consigo aplicar mais peso nesse segundo segmento. Se eu coloco menos flap, perdão, eu acho que eu falei invertido, vou falar de novo. Se eu coloco menos flap, eu posso estar mais pesado nesse segundo segmento. Se eu coloco mais flap, eu tenho que estar mais leve, porque a aeronave vai arrastar mais. Então,
eu reduzo o meu peso nesse segundo segmento. Isso não importa para essa questão, estou explicando só para vocês terem uma ideia do que é esse limite de segundo segmento. Então seria esse segundo trecho aqui, onde o trem de pouso já recolheu e eu continuo a minha subida ainda em toga, ainda em configuração máxima de potência, com o flap ainda estendido, tá? Então seria isso, beleza? Então a gente tem aqui algumas configurações de peso máximo, né? Então ele faz a primeira caixinha, com flap 5 a limitação de pista 52.300, segundo segmento 57.000. Configuração com flap 15, limitação de pista 53.400. O que isso quer dizer, pessoal, para fins práticos? Se o piloto define que, eu vou decolar com flap 5, então o peso máximo de decolagem baseado na pista, nos critérios de pista, na performance baseada nos critérios de pista, então o peso máximo de decolagem é 52.300. Se o piloto resolve decolar com com flap 15, o peso máximo ele ganha, com flap 15. Então ele pode decolar mais pesado, com até 53.400. Isso é um cálculo complexo, tá, lá do PLA que a gente faz, tá? Não esquenta isso aqui agora. Mas, mesmo sem saber, dá para você resolver. Olha só. Aí ele dá alguns dados adicionais aqui, ó. Aplicar redução de 30 kg para cada milibar abaixo de 1013, aplicar redução de 300 kg para cada para-pista molhada. Se eu olho o METAR de Uruguaiana, o METAR de Uruguaiana me paga uma condição bem ruim, ó. Chuva com trovoada, chuva moderada, ok? Então isso indica, obviamente, que a pista sim está molhada. Porém, a pressão é 1013. Então, olhando para o nosso exercício, se a minha pressão é 1013, eu não preciso aplicar a redução de 30 kg. Aplicar 30 kg para cada milibar abaixo de 1013. Minha pressão é 1013, então não aplica restrição nenhuma, a pressão é padrão, não tem que restringir em nada no quesito pressão. Mas a pista está molhada, porque está chovendo atualmente no aeródromo, tem um TSRA acontecendo, então com certeza a pista está molhada, então eu preciso aplicar 300 kg de redução, ok? O que isso significa? Que, trazendo para fins de fato, na hora da decolagem, ele vai falar assim, ó, com flap 5, a minha limitação seria reduzida em 300 kg, então com flap 5, olha só, eu teria... a limitação de pista nós chamamos de field limits, tá? Então, field limits seria, limitação de pista, 52.000 quilos. E a climb limits, que seria a limitação de subida, no segmento de subida, de 57, iria cair 300 quilos, iria para 56.700. Isso usando o flap 5, ok? Agora, usando o flap 15, nós teríamos a limitação de pista, o field limit, reduzido de 53.400 para 53.100. E o climb limit seria reduzido... Opa, escrevi errado aqui. Limit seria reduzido para 52.200. Vou perder 300 quilos, então 51.900, ok? Então, estas são as nossas restrições de fato, fazendo um cálculozinho básico por causa da aplicação da redução por causa da chuva, tá? Seguinte, vamos lá então. Não havendo outras limitações, aí ele facilita a sua vida. Esquece toda a parte de PLA, que na verdade entra um monte de cálculo. Ele fala, esqueça isso tudo. Esqueça tudo, pense só nisso que eu te falei. Qual é o peso máximo de decolagem a ser considerado? Aí vamos lá, ele fala, escolha um que seria um peso máximo a ser considerado. Tá? Então vamos analisar. A alternativa alfa fala assim, 52.000 quilos com flap 5 limitado por field. E olha, 52.000 quilos com flap 5 limitado por field, confere. Então essa aqui seria uma possibilidade. Fechou? A Bravo ele fala 52.300, flap 5 limitado field. Aí não, essa aqui já está errada. Por quê? 52.300, se eu falar que eu vou decolar com 52.300, eu estourei o meu field, tá vendo? Estou mais pesado do que eu devia, então a Bravo está fora. Isso aqui está errado. Charlie, 52.200, flap 15 limitado por climb. Opa,
flap 15, limitado por climb, 51.900. 52.200 também está mais pesado, né? Então tá fora. Então essa aqui, olhando para o segmento 2, está fora, estourou também. E a delta ele fala assim, 53.100, flap 15, limitado por field. 53.100, flap 15, limitado por field. Opa, parece operacional também. E agora, temos duas possibilidades. Entre essas... Aí que tá, que eu falei que essa questão é feita para você errar. Porque o aluno mediano do Dantas, aquele que não se esforça muito, mas viu a aula do Dantas, pelo menos mínimo, ele tem a noção para falar. Cara, ele chega aqui, ele desenrolou, ele vai fazendo no mínimo esse cálculo, ele faz, né? Não for daqueles alunos vagabundo que não faz nada, só quer saber o gabarito. Então, o mínimo que você vai fazer é chegar nessa delta aqui, tá? Perdão, chegar entre alfa e delta. Aí você vai falar, beleza, e agora? Aí é que tem a sacanagem, porque você precisa saber um conceito, porque o aluno intermediário, ele vai olhar, vai falar, alfa e delta me parecem operacionais, mas existe uma tendência natural de você querer marcar delta. Porque ele está falando, qual será o peso máximo de decolagem? Aí você olha entre essas duas, o máximo deve ser então, o cara vai decolar o maior possível, na maior possibilidade de todas, será delta, né? E ela não é uma alternativa errada. Só que aí entra um detalhezinho do peso, balanceamento e performance, que é, a gente sempre vai puxar os valores, fiz uma série de cálculos, para considerar o peso máximo de decolagem, eu sempre vou pegar a referência mais baixa por segurança. Porque se esse cara aqui resolve meter um flap diferente, por exemplo, vai ter sobras, entendeu? Se ele resolve meter o flap 15, limitado a 52, ele decola. Agora, se ele põe flap 15, taca 53 mil quilos na aeronave, mas taca flap 5, muda o flap, aí ele caiu numa condição crítica. Então a gente sempre usa o menor valor entre vários valores disponíveis. No caso aqui ele só queria essa regrinha, e é por isso que a resposta correta é a alfa. 52 mil quilos, flap 5 limitado por field, é o meu peso máximo para decolagem, porque seria dentro dos pesos, um peso que a gente chama de peso máximo para decolagem, baseado em performance. Então, tem outros, baseado para pouso, baseado no peso máximo de pouso, no peso máximo estrutural da aeronave, tem uma série de coisas aqui. Mas, como ele quer saber só de performance, eu vou fazer esse arredondamento para menos aqui. Então, os 52.200, vou ficar com ele no field limit com flap 5, arredondando para baixo. Esse seria o meu peso máximo de decolagem. Uma questãozinha feita para você errar. Não concordo com ela estar nessa prova, de verdade, mas... ela é meio que a única, tá? Já adianto para vocês, não tem muita dificuldade nas outras. As outras são bem coerentes e tal. Então tá aí, resolvi para vocês a questão da 1 a 3. Espero que você tenha curtido. Deixa a curtida e deixa o comentário também aí. Esquece de compartilhar para os amigos também, para que vocês consigam que eu volte o mais rápido possível com as próximas. Valeu, aquele abraço daqui o Comandante Dantas na escuta. É 4673, continue a posição direita. 3 manutenção no 40 graus, 02 autorizado pouso na direita.